10. Purificação do templo. Sob o guia do senhor Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Demoliram então os altares levantados pelos estrangeiros na praça pública, bem como seus oratórios. Depois, tendo purificado o templo, levantaram outro altar para os holocaustos, e logo, extraindo a centelha das pedras, tomaram do fogo resultante e ofereceram sacrifícios, após uma interrupção de 2 anos. Queimaram também o incenso, acenderam as lâmpadas e fizeram a apresentação dos pães. Realizadas essas coisas, prostraram-se com o ventre por terra, suplicando ao Senhor que não mais os deixasse cair em tão grandes males, mas que, se tornassem a pecar, fossem por ele corrigidos com moderação, sem contudo seres entregues às nações blasfemas e bárbaras. Assim, no dia em que o templo havia sido profanado pelos estrangeiros, nesse mesmo dia sucedeu realizar-se purificação do santuário, isto é, no 25º dia do mesmo mês, que era o de Casleu, e com júbilo celebraram 8 dias de festa, como para as tendas, recordando-se que, pouco tempo antes, durante a própria festa das tendas, estavam obrigados a viver nas montanhas e nas cavernas à maneira de feras. Eis porque, trazendo tiços e ramos vistosos, bem como palmas, entoavam hinos. Aquele que, de modo tão feliz, os conduzira à purificação do seu lugar santo. Depois, com um público edito, confirmado por votação, prescreveram a toda a nação dos judeus que celebrassem anualmente esses dias. 6. Lutas de Judas contra os povos vizinhos e contra Lísias, ministro de Eupator. Início do reinado de Antíoco Eupator. Tais foram as circunstâncias da morte de Antíoco, cognominado Epífanes. Agora, quanto aos fatos que concernem o Antíoco Eupator, filho desse ímpio, vamos narrá-los, embora resumindo os males que resultaram de suas guerras. Ele, pois, tendo herdado o reino, pôs à frente de sua administração certo Lísias, estratega e comandante supremo da Celecíria e da Fenícia. Ora, Ptolomeu, chamado Macron, que havia tomado a iniciativa de praticar a justiça para com os judeus em reparação da injustiça contra eles cometida, esforçava-se por resolver em paz as questões que a eles se referiam. Por esse motivo foi acusado junto a Eupator pelos amigos do rei. De fato, a toda hora chamaram-no de traidor, pelo motivo de haver abandonado Chipre, que lhe fora confiada por Filometor, e por haver passado para o lado de Antíoco Epífanes. Assim, não conseguindo mais exercer com honra seu cargo, tomando veneno, abandonou a vida. Górgias e as fortalezas da Idumeia. Entretanto, havendo-se tornado estratego dessas regiões, Górgias mantinha tropas mercenárias e fomentava a cada oportunidade a guerra contra os judeus. Ao mesmo tempo, também, os idumeus, que possuíam fortalezas bem situadas, molestavam os judeus e procuravam manter o estado de guerra, acolhendo os proscritos de Jerusalém. Por isso, tendo feito preces públicas e suplicando a Deus que se tornasse seu aliado, os homens do Macabeu arremessaram-se contra as fortalezas dos idumeus. Tendo-as assaltado vigorosamente, conseguiram apoderar-se dessas posições, repelindo todos os que combatiam sobre a muralha, trucidando quantos lhe caíam nas mãos, mataram não menos de 20.000. Entretanto, não menos de 9.000 conseguiram refugiar-se em 2 torres solidamente fortificadas, dotadas de todo o necessário para sustentar um cerco. O Macabeu deixou Simão e José e ainda Zaqueu com seus companheiros em número suficiente para sitiá-los, enquanto ele pessoalmente partiu para lugares
mais necessitados. Mas os companheiros de Simão, ávidos de dinheiro, deixaram-se corromper por alguns dos sitiados nas torres, e deles recebendo 70.000 dracmas, permitiram que alguns escapassem. Tendo sido levado a Macabeu a notícia do que havia ocorrido, ele reuniu os chefes do povo e denunciou-os que por dinheiro havia vendido seus irmãos, deixando livres contra eles seus inimigos. E esses, pois, que se haviam tornado traidores, mandou-os executar, e imediatamente ocupou as 2 torres. Conduzindo o bom senso, a bom termos, com suas armas, tudo o que empreendia, ele matou nessas 2 fortalezas mais de 20.000 pessoas. Judas vence Timóteo e toma Gazara. Timóteo, que já antes havia sido derrotado pelos judeus, tendo recrutado forças estrangeiras em grande número e reunido não poucos cavalos vindos da Ásia, apareceu para conquistar a Judéia à força das armas. Aproximando-se ele, os homens do Macabeu espargiram terra sobre suas cabeças e cingiram os rios com pano grosseiro em sinal de súplica a Deus. Prostrados no pedâneo diante do altar, rezavam para que, sendo favorável a eles, o Senhor se fizesse inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, como declara a lei. Chegados o fim desta oração, tomaram as armas e adiantaram-se para fora da cidade até boa distância. Entretanto, ao chegarem perto dos inimigos, detiveram-se. Apenas começava a difundir-se a madrugada, entraram uns e outros em batalha, uns tendo como garantia do sucesso e da vitória, além da sua bravura, o recurso ao Senhor. Os outros, porém, tomando seu próprio furor como guia dos combates. Tomando-se renhida a luta, apareceram aos adversários vindos do céu, sobre cavalos com rédeas de ouro, 5 homens magníficos, que se puseram à frente dos judeus, e logo, conservando Macabeu no meio deles, e defendendo-o com as suas armaduras, tornavam-no invulnerável. Ao mesmo tempo, lançavam dardos e raios contra os adversários, os quais, desnorteados pela impossibilidade de ver, dispersavam-se, repletos de confusão. Foram assim trucidados 20.500 soldados, além de 600 cavaleiros. Quanto a Timóteo, conseguiu refugiar-se na fortaleza chamada Gazara, muito bem fortificada, cujo estratego era Quéres. Os homens do Macabeu, porém, sitiaram a praça forte durante 4 dias, cheios de entusiasmo. Os de dentro, confiados na inexpugnabilidade do lugar, blasfemaram sem conta e proferiram palavras ímpias. Ao amanhecer do 5º dia, 20 jovens dentre os soldados do Macabeu, inflamados de cólera por causa das blasfêmias, arremessaram-se varonilmente contra a muralha, e com ardor feroz começaram a trucidar a quem lhes ceifasse, a quem lhes caísse nas mãos. Outros igualmente, subindo contra os assediados pelo lado oposto da muralha, puseram fogo às torres e, tendo acendido fogueiras, queimaram vivos os blasfemadores. Entretanto, os primeiros, abatendo as portas e acolhendo o restante do exército à sua frente, ocuparam a cidade. Passaram então a fio de espada a Timóteo, que se havia escondido numa cisterna, bem como seu irmão Quéres e Apolófanes. Tendo realizado esses feitos, eles bendizeram com hinos e louvores o Senhor, que tão grandiosamente havia outorgado benefícios a Israel e lhe concedera a vitória. Capítulo 11. Primeira campanha de Lísias. Bem pouco tempo depois, Lísias, tutor e parente do rei, encarregado dos negócios do reino, levando muito a mal esses acontecimentos, reuniu cerca de 80.000 soldados a pé, com toda a sua cavalaria, e pôs-se em marcha contra os judeus. Seu propósito era transformar a cidade numa residência para os gregos, submeter o templo a um tributo
à semelhança dos outros lugares de culto das nações, e pôr à venda, ano por ano, a dignidade de sumo sacerdote. Isto, porém, não tendo em conta algum poder de Deus, mas confiando somente nas suas miríades de soldados, nos seus milhares de cavaleiros e nos seus 80 elefantes. Tendo, pois, penetrado na Judéia, aproximou-se de Bet-sur, que é uma praça forte, distante de Jerusalém cerca de 5 esquenos. Esquenos, gregos, estádios, grego e versões com números variáveis. O esqueno equivalia a 30 estádios, isto é, cerca de 5,5 km. Então aqui seria 27,5 km, mais ou menos. E começou a apertá-la com o cerco. Quando os homens do Macabeu souberam que ele estava sitiando as fortalezas, começaram a suplicar ao Senhor entre gemidos e lágrimas, junto com a população, para que enviasse um anjo bom para a salvação de Israel. O próprio Macabeu, sendo o primeiro a empunhar as armas, exortava os outros a exporem-se ao perigo juntamente com ele, para levarem socorro a seus irmãos. E eles, unidos e cheios de ardor, puseram-se em marcha. Encontravam-se ainda perto de Jerusalém, quando apareceu-lhes à frente, revestido de branco, um cavaleiro que brandia armas de ouro. Todos, então unânimes, bendizeram o Deus misericordioso e sentiram-se revigorados em seus ânimos, achando-se prontos a transpassar não só homens, mas até as feras mais selvagens, e mesmo muralhas de ferro. Avançaram, pois, em ordem de batalha, tendo consigo esse aliado vindo do céu, graças à misericórdia que deles tivera ao Senhor. Assim, atirando-se contra os inimigos, como leões, excederam por terra 11.000 dentre eles, além de 1.600 cavaleiros, obrigando os outros todos a fugir. A maior parte dentre estes, porém, escaparam feridos e sem armas. O próprio Lísias salvou-se fugindo de maneira vergonhosa. Paz com os judeus. 4 cartas referentes ao tratado. Como, porém, não era homem insensato, refletindo sobre o revés que lhe tocara, Lísias compreendeu que os hebreus eram invencíveis porque o Deus poderoso combatia com eles. Por isso, enviou-lhes uma delegação a fim de persuadi-los a chegarem a um acordo em tudo que fosse justo, prometendo-lhes também constranger o rei a tornar-se amigo deles. O Macabeu consentiu em tudo que propunha Lísias, preocupado somente com a utilidade comum. E tudo que Macabeu transmitiu por escrito a Lísias a respeito dos judeus, o rei concedeu. A carta escrita por Lísias aos judeus estava redigida nestes termos: Lísias, ao povo dos judeus, saudações. João e Absalão, por vós enviados, entregaram-me o documento abaixo transcrito, suplicando em favor dos pedidos nele contidos. Submeti então ao rei todas as coisas que deviam ser-lhe manifestadas, e ele concedeu o que era aceitável. Se, portanto, conservardes uma disposição favorável para com os negócios do Estado, eu me esforçarei por ser promotor dos vossos interesses também no futuro. Sobre esses pontos e seus pormenores, já dei instruções aos vossos e meus enviados, a fim de que os discutem convosco. Passai bem, no ano 148, aos 24 dias do mês de Dioscoro. A carta do rei estava assim redigida: O rei Antíoco, a seu irmão Lísias, saudações. Tendo-se trasladado nosso pai para junto dos deuses, querendo nós que os súditos do nosso reino estejam livres de qualquer incômodo, a fim de poderem dedicar-se ao cuidado dos próprios interesses, ouvindo dizer que os judeus não consentem na adoração dos costumes gregos. Querida por nosso pai, mas antes, proferindo seu modo de vida particular, desejo que se lhe permita a observância das suas leis. Querendo, pois, que
também este povo possa viver sem temor, decidimos que o templo lhes seja restituído e que possam viver segundo os costumes dos seus antepassados. Por isso, bem farás enviando-lhes embaixadores que lhes deem as mãos, a fim de que, sabedores da nossa intenção, fiquem de ânimo sereno e se entreguem prazerosamente às próprias ocupações. A carta do rei ao povo, enfim, foi a seguinte: o rei Antíoco ao conselho dos anciãos dos judeus e aos outros judeus saudações. Se passais bem, é como desejamos. Quanto a nós, também vamos bem de saúde. Menelau nos fez conhecer o desejo que tendes de voltar para cuidardes dos vossos interesses. Aos que regressaram, pois, até o dia 30 do mês de Xântico, ser-lhes-á estendida a mão. Isto com a licença de poderem servir-se os judeus de seus alimentos especiais e de suas leis, como faziam anteriormente, e que nenhum deles seja de modo algum molestado pelas faltas cometidas por ignorância. Estou enviando também Menelau para tranquilizar-vos. Passa bem. No ano 148, aos 15 dias do mês de Xântico. Também os romanos endereçaram-lhes uma carta, assim redigida. Quinto Mêmio, Tito Manílio e Mânio Sérgio. Legados romanos ao povo dos judeus. Saudações. A respeito das coisas de Lísias, parente do rei, vos concedeu também, nós estamos de acordo. Quanto às que ele julgou necessário submeter à apreciação do rei, vós, depois de tê-las examinado, enviai-nos imediatamente alguém, a fim de que possamos expô-las ao rei como melhor convém para vós, pois estamos de partida para Antioquia. Por isso, expressai-vos e mandar-nos algum dentre vós, para que também nós saibamos qual é a vossa opinião. Passai bem, no ano 148, aos 15 dias do mês de Dióscoro. Capítulo 12. Episódio de Jope e da Jâmnia. Concluídos esses tratados, Lísias voltou para junto do rei, enquanto os judeus retornaram ao cultivo da terra. Dentre os estrategos locais, porém, Timóteo e Apolônio, filho de Geneu, bem como Jerônimo e Demofonte, e além desses, Nicanor, o cipriarca, não os deixavam viver tranquilos nem realizar as obras da paz. Além disso, os habitantes de Jope chegaram a este cúmulo de impiedade. Convidaram os judeus que moravam com eles a subir, com suas mulheres e filhos, a umas barcas por eles mesmos preparadas, como se não houvesse malevolência alguma contra eles. Antes, pareciam agir segundo a resolução pública da cidade. Os judeus aceitaram como gente que deseja viver em paz e sem ter qualquer suspeita. Mas, chegados ao largo, fizeram-nos ir ao fundo, e eram não menos de 200. Quando Judas soube da crueldade cometida contra os seus connacionais, deu ordem de prontidão a seus homens, e tendo invocado a Deus, o justo juiz, marchou contra os assassinos dos seus irmãos, incendiou de noite o porto, queimou as barcas e passou a fio de espada todos os que nela haviam procurado refúgio. Estando, porém, fechada a cidade, ele partiu, mas com a intenção de vir outra vez a fim de extirpar completamente a população dos jopitas. Informado, entretanto, de que os habitantes de Jâmnia queriam proceder da mesma forma para com os judeus que moravam entre eles, caiu de surpresa também sobre os jamnitas à noite, incendiou-lhes o porto com a frota, de tal sorte que os clarões do fogo puderam ser vistos até Jerusalém, embora distante 240 estádios. A expedição na Galaditita. Tendo se afastado dali 9 estádios, ao fazerem a marcha contra Timóteo, uns árabes arremessaram-se contra ele, não menos de 5.000, sendo 500 os cavaleiros. Travando-se um combate violento, mas pela ajuda de Deus, levando a melhor os homens de Judas. Os nômades, vencidos
pediram a Judas que lhe estendesse a mão direita e prometeram entregar-lhe gado e ser-lhe úteis em tudo mais. Judas compreendeu que eles, na verdade, poderiam ser úteis em muitas coisas e consentiu em oferecer-lhes a paz. Assim, tendo-se dado as mãos, eles retiraram-se para suas tendas. Judas assaltou também a cidade defendida com trincheiras, circundada por muralhas e habitada por gente de todas as raças, cujo nome era Caspim. Os de dentro, confiando na solidez dos muros e na provisão dos víveres, portavam-se de modo cada vez mais insolente para com os homens de Judas, insultando-os e ainda blasfemando e proferindo o que não convém. Os homens de Judas, então, invocando o grande soberano do mundo, o qual, sem arietes nem máquinas de guerra, fizera cair Jericó nos tempos de Josué, irromperam com feras contra a muralha. Tendo-se então, pela vontade de Deus, tornados senhores da cidade, fizeram aí matanças indescritíveis. E isto a tal ponto que um lago vizinho, com a largura de 2 estádios, parecia repleto do sangue que havia escorrido. A Batalha de Carnion. Tendo-se afastado de lá 750 estádios, chegaram a Caraca, onde se encontravam os judeus chamados Tubianos. Quanto a Timóteo, não o surpreenderam nessas paragens. Ele partira desses lugares sem ter podido fazer qualquer coisa, embora houvesse deixado em certo posto uma guarnição, por sinal bem equipada. Mas Dositeu e Sosípatro, que faziam parte do grupo de generais de Macabeu, tendo para lá realizado uma incursão, aniquilaram os homens deixados por Timóteo na fortaleza em número de mais de 10.000. O Macabeu, por seu turno, havendo distribuído o exército em alas, confiou a ambos o seu comando e arremeteu contra Timóteo, o qual tinha consigo 120.000 soldados e 2.500 cavaleiros. Informado da aproximação de Judas, Timóteo mandou adiante as mulheres e as crianças e todo o restante das bagagens para o lugar chamado Carnion. Tratava-se de uma fortaleza inexpurgável e de difícil acesso, por causa das passagens estreitas de toda a região. Entretanto, ao aparecer a primeira ala de Judas, apoderou-se dos inimigos o medo e ainda o terror suscitado pela manifestação contra eles daquele que tudo vê. Começaram então a fugir desabaladamente, um arrastado para cá e outro para lá, a ponto de muitas vezes serem feridos pelos próprios companheiros e atravessados ao fio das próprias espadas. Judas pôs-se a persegui-los cada vez mais vigorosamente, transpassando estes criminosos, dos quais acabou com cerca de 30.000 homens. O próprio Timóteo, caído em mãos dos soldados de Dositeu e Sosípatro, pôs-se a suplicar com muita artimanha que o deixassem partir com vida, afirmando ter em seu poder os pais de muitos deles e de alguns irmãos, aos quais poderia acontecer serem eliminados. Tendo ele com muitas palavras dado garantia ao pacto de restituí-los incolumes, deixaram-no ir livre a bem da salvação de seus irmãos. Entretanto, havendo feito uma incursão contra o Carnion e a Targateion, Judas aí matou 25.000 homens. Retorno por Efron e Citópolis. Depois de infligir essa derrota e chacina, ele conduziu seu exército também contra Efron, cidade fortificada, onde morava Lisânias. Moços robustos postados diante da muralha defendiam-na valorosamente, enquanto dentro havia grandes reservas de máquinas e projéteis. Mas, tendo invocado o soberano que por seu poder esmaga as forças dos inimigos, eles tomaram a cidade em suas mãos. E dos que nela estavam, abateram cerca de 25.000. Partindo de lá, marcharam com ímpeto contra Citópolis, distante de Jerusalém 600 estádios. Tendo, porém, os judeus que nela residiam dado testemunho da benevolência que os
metropolitanos demonstravam para com eles, e da acolhida benigna que lhes haviam dado, também nas ocasiões de infortúnio. Judas e seus exprimiram-lhe sua gratidão e os exortaram e que continuassem a mostrar-se benignos, também no futuro, para com a sua raça. Assim é que chegaram a Jerusalém, estando bem próxima à festa das semanas. Campanha contra Górgias. Depois da festa chamada Pentecostes, marcharam impetuosamente contra Górgias, estratego da Idumeia, o qual saiu a campo com 3.000 soldados e 400 cavaleiros. Aconteceu que, ao se darem combate, tombaram mortos alguns dos judeus, mas certo Dositeu, cavaleiro do grupo dos Tubianos, homem valente, conseguiu lançar a mão sobre Górgias, tendo-o agarrado pela clâmide. Obrigava-o vigorosamente a segui-lo, a fim de capturar vivo esse maldito. Que é clâmide? C. Manto curto dos cavaleiros, dos grupos dos Tubianos, do grupo de Benó. Mas tal nome próprio não parece ter existido. Foi quando um dos cavaleiros trácitos, investido contra ele, cortou-lhe o ombro, e assim Górgias pôde escapar para Marisa. Entretanto, os que estavam com Esdras combatiam havia tempo e já sentiram-se exaustos. Judas então invocou o Senhor para que se manifestasse como seu aliado e guia no combate. A seguir, entoando o grito de guerra com hinos na língua paterna, arremessou-se de surpresa contra os homens de Górgias, constrangendo-os à retirada. O sacrifício pelos mortos. Tendo depois reunido o seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã. Chegando o 7º dia, purificaram-se conforme o costume, e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas, para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de inumá-los, junto com seus parentes, nos túmulos de seus pais. Então encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, cujo uso a lei vedava aos judeus. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz que torna manifesto as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que aconteceu por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório para os que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. A gente vai dar uma pausa aqui e continuar no próximo.